Então, retomando aí a nossa revisão de Física 2, nós vamos ver agora a unidade 4, que trata da lei de Ohm. Bom, vamos ver então um simulador aqui que vai mostrar de maneira bem didática todos esses efeitos num único circuito. Nesse circuito, então, eu tenho aqui uma bateria que está medindo 0 volts por enquanto. Eu tenho saindo do polo positivo dessa bateria um fio que está ligado aqui a um resistor. Então, isso aqui é um resistor. Sai um fio do resistor e vai até o polo negativo da bateria. Okay? Essas bolinhas azuis aqui estão fazendo o papel dos elétrons, que é o que vai movimentar. E essas bolinhas aqui são as moléculas, né, os átomos desse resistor. Tá certo? Aqui eu tenho um termômetro, tá, que vai medir a temperatura desse resistor. E esse instrumento aqui é um amperímetro. O amperímetro ele vai medir a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É a medida da quantidade de elétrons, né, de carga que está sendo transportada nesse fio. Então ele vai movimentar esse catavento aqui, tá? E aí eu vou ter a medida da amperagem desse circuito, tá certo? Eu posso mexer aqui com o valor da bateria, né, a voltagem, e posso mexer também com a resistência. Então vamos colocar esse negócio para funcionar. Vou colocar aqui uma voltagem de 12 volts. O que aconteceu? Está saindo os elétrons, aqui está mostrando o caminho dos elétrons, tá? Não é a corrente convencional. Os elétrons estão saindo aqui, tá? Eles chegam no resistor e começam a se chocar com os elementos desse resistor. Isso causa calor, isso é a resistência. Então, olha aqui como é que já aqueceu esse termômetro aqui, ó, ele está medindo a temperatura desse resistor, tá certo? Eles saem desse resistor, passam pelo catavento, que está medindo aqui a amperagem do meu circuito, e chegam no polo positivo da bateria. Repito mais uma vez, nós estamos trabalhando aqui nesse circuito com a corrente real. Todo mundo sabe que a corrente convencional é o contrário, é do positivo para o negativo. Mas aqui é só para mostrar realmente o movimento dos elétrons. O que vai acontecer então se eu diminuir a voltagem dessa bateria? Ela está com 12 volts agora. Vamos diminuir isso aí para 4,8. O que aconteceu? Ficou mais frio, a temperatura caiu do resistor. Porque os elétrons estão passando aqui com uma energia cinética menor. A amperagem também diminuiu, está passando menos elétrons aqui. Tá certo? Se eu aumentar a voltagem, observe aqui a temperatura e a amperagem como é que vai aumentar. Eu vou aumentar a bateria, ó. Olha a temperatura subindo, a amperagem subindo, ok? Eu posso também mexer na resistência. O que vai acontecer se eu aumentar a resistência desse resistor? Vai ficar mais difícil dos elétrons passarem por ele. Com isso eu vou diminuir a minha corrente. Ó. Fica cada vez mais difícil. Olha a corrente como é que está. Como é que ela diminui. Quanto mais eu diminuir, ó, mais difícil fica. Como está passando menos elétrons, então vai aquecer menos. Então, na verdade, se eu quero aumentar o aquecimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a resistência. Então, se você quer que o seu chuveiro esquenta mais, você tem que diminuir a resistência dele, não o contrário. Porque o que vai aquecer é o movimento dos elétrons. Ok? E como é que eu posso medir essa corrente? Né? Aqui está mostrando a fórmula. É o dQ sobre dt, ou seja, quanto de carga está sendo deslocado na unidade de tempo. Ok? A lei de Ohm, que é o V igual a I vezes R, também nós vamos ver um simulador aqui para entender melhor. A lei de Ohm, então, ela mostra que existe uma relação entre a voltagem, a corrente elétrica e a resistência em um resistor. Okay? Aqui eu tenho 3 baterias de 1,5 V. Aqui eu tenho um fio saindo do polo positivo. Aqui eu tenho um resistor, sai do resistor e fecha o circuito. O que vai acontecer, então, se eu mexer na voltagem? E se eu mexer na corrente? E se eu mexer na resistência? Então aqui eu estou com uma voltagem de 4,5 volts. Se eu aumentar essa voltagem,
eu estou colocando mais baterias no meu circuito. Ó. Tá certo? Se eu diminuir, é como se eu estivesse tirando as baterias do meu circuito. Automaticamente, olha a minha corrente aqui, está com 5,5. Se eu diminuir a voltagem, vai diminuir a corrente também. Se eu aumentar, vai aumentar a corrente. O que isso está mostrando? Que a DDP, que é a voltagem, né, que a gente viu lá o potencial elétrico, ele é diretamente proporcional à corrente elétrica. E a resistência? A resistência é a dificuldade que os elétrons têm de passarem por esse resistor. Se eu aumentar a resistência, olha a minha corrente, o que vai acontecer com ela? Vai diminuir, até ficar bem pequenininho. Se eu diminuir a minha resistência, a minha corrente vai aumentar. Ou seja, vai aquecer mais ainda o meu resistor. Isso mostra, então, que resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais. O efeito Joule, então, ele vai medir, né, a variação dessa energia, tá certo? Em um determinado tempo. Ou seja, a potência, tá certo, que eu tenho nesse circuito. Então, eu tenho vários aparelhos em casa que utilizam do efeito Joule. Por exemplo, o seu chuveiro, né, ele aquece, é o efeito Joule. O ferro de passar roupa, tudo isso trabalha com o efeito Joule. Se eu fizer, então, trabalhando com aquelas fórmulas da DDP que nós já vimos, fizer a substituição aqui, eu consigo calcular a potência de um certo circuito, multiplicando a voltagem pela corrente ou a resistência pela corrente ao quadrado. Ok? Bom, nós vamos ver agora a unidade 5, que são os circuitos elétricos. Vamos ver mais uma vez, então, o simulado, para você entender o que é a força eletromotriz. Voltando então àquele mesmo circuito, né, que eu tenho uma bateria, um resistor, aqui medindo a amperagem e aqui medindo a temperatura do resistor. Quando eu ligo esse circuito, ou seja, eu coloco aqui uma voltagem na bateria, o que acontece? Os elétrons, mais uma vez mostrando aqui a corrente real, né, nós temos a corrente real e a corrente convencional, que é o contrário do movimento dos elétrons. Os elétrons não vão se movimentar, sai do polo negativo, e vão voltar para o polo positivo. E aí, o que está fazendo esses elétrons se movimentarem? Essa bateria aqui, ela está agindo como uma força eletromotriz, ou seja, ela está dando a energia para esses elétrons percorrerem todo esse circuito. Essa energia está saindo dessa bateria, então ela funciona como uma força eletromotriz. Quando você vai ligar o seu carro, você vira a chave, quem dá partida no carro? De onde sai a energia? Da bateria do carro. Então, a bateria do carro funciona como uma força eletromotriz. Então, é como se nós olhássemos dentro da bateria e tivesse aqui alguns, né, bichinhos aqui levando os elétrons, né, dando energia para os elétrons internamente, trazendo eles do polo positivo e levando para o polo negativo. Ok? Agora, eu posso inverter também as polaridades dessa bateria. O que vai acontecer? Eu vou trocar de polo. Agora, o meu polo positivo está desse lado e o negativo está desse lado. Vamos ver agora, então, a associação de resistores. Então, eu tenho um circuito aqui, uma bateria, que é a minha força eletromotriz. Eu tenho duas lâmpadas aqui, nessa situação, elas estão ligadas em série, ou seja, uma depois da outra. Então, meu circuito esquemático está aqui embaixo, está mostrando a resistência da lâmpada 1 e a resistência da lâmpada 2. Qual que é a resistência resultante, a resistência equivalente desse circuito? Eu vou simplesmente somar o valor de cada resistência. Então, nesse caso, uma associação de resistores em série. Eu posso ter também o caso de associação de resistores em paralelo, que é o que acontece na nossa casa. As lâmpadas são todas ligadas em paralelo. Ou seja, eu não tenho uma série saindo de uma lâmpada para outra. Elas são ligadas aqui, ó, com a fiação saindo do mesmo polo. Aqui o circuito esquemático. E como é que eu calculo a resistência equivalente? Eu vou fazer o contrário do capacitor. Eu vou somar pelo inverso de cada resistência e aí eu calculo a resistência equivalente. Lei de Kirchhoff, então, vai dizer o seguinte. Imagine que eu tenho um circuito, a minha corrente elétrica vem e encontra uma certa divisão aqui, tá certo?
Imagine, por exemplo, um fluxo de água, né, que ele está vindo aqui, se divide, tá certo? Em dois caminhos diferentes. Se eu pegar o valor da corrente I2 e somar com a corrente I3, tem que dar exatamente o valor da corrente I1. É isso que diz a lei de Kirchhoff, né? Se eu pegar minha corrente e dividir, essa divisão tem que ser igual à inicial, tá certo? E o total das forças eletromotrizes que eu tenho no meu circuito vai ser igual ao total das quedas de tensão que eu vou ter no meu circuito. Então, o meu I vai ser igual a I1 mais I2. Eu tenho aqui uma corrente, ela se divide em duas correntes, tá certo? Aqui eu tenho uma força eletromotriz e aqui eu tenho o contrário, uma força contra-eletromotriz. Então, o valor dessa voltagem aqui tem que ser igual à soma de todas as outras, todas as quedas de tensão. Vamos ver agora o esquema de um circuito com lâmpadas ligadas em série, em paralelo, para a gente entender como é que essa corrente é dividida. Então aqui eu tenho um circuito onde eu tenho várias baterias, aqui eu tenho uma chave, saindo aqui do polo positivo da bateria, eu tenho aqui as bolinhas que estão simulando os elétrons, eu tenho uma lâmpada, aqui ligado o amperímetro sempre tem que ser ligado em série no circuito. Eu tenho uma outra lâmpada ligada em série com essa primeira. Quando o circuito chega nessa posição, ele se divide em dois caminhos. Então ele passa a ser em paralelo. Então tem duas lâmpadas ligadas em paralelo. Aqui eu tenho um amperímetro ligado em série com essa lâmpada e um outro amperímetro ligado em série com essa outra. Aqui o circuito se encontra de novo e volta na chave. Então vamos ligar o circuito para ver o que vai acontecer. Ó, acendeu as lâmpadas, tá certo? E o que diz a lei de Kirchhoff? Que a corrente, nesse caso aqui está passando nessa lâmpada em série, é 1,8. O que vai acontecer? Quando ela chegar nesse ponto, ela vai se dividir, sendo que a soma das duas tem que ser igual ao inicial. 0,9 mais 0,9 vai dar 1,8. E as quedas de tensão que eu tenho em cada lâmpada também vai ser igual a DDP total dessas baterias ligadas aqui em série. Bom, retomando então a nossa revisão de Física 2, nós vamos ver agora a unidade 6, que é o campo magnético e a força magnética. Bom, o campo magnético gerado por um ímã, então, ele semelhante ao campo elétrico, ele sempre vai sair de um polo, que no caso é o polo norte, e vai morrer no polo sul. O campo elétrico, que nós vimos anteriormente, o campo saía do polo positivo e morria no polo negativo. No campo magnético, ele vai sair do polo norte e vai morrer no polo sul. Vai ter também as mesmas características, do tipo, polos de mesmo nome vão se repelir, igual está sendo mostrado aqui, e polos de sinais contrários vão se atrair. Se eu tiver um fio sendo percorrido por uma corrente elétrica, esse movimento de cargas vai criar um campo magnético ao redor desse fio, tá certo? Como que nós vamos descobrir o movimento desse campo magnético? Utilizando a regra da mão direita. Então você vai abraçar o fio, tá certo? O seu polegar vai indicar o movimento da corrente. E os outros 4 dedos da sua mão vão indicar como que esse campo magnético vai estar girando. Então, no exemplo, se a corrente for para cima, o seu campo vai estar girando nesse sentido. Se a corrente for para baixo, o campo vai estar girando no sentido contrário. E eu posso calcular o valor desse campo magnético utilizando essa forma. Eu vou ter o μ0i, que é uma constante tabelada, o valor da corrente dividido por 2π vezes R. O que você tira de informação dessa fórmula? Que o campo magnético gerado por essa corrente é diretamente proporcional ao valor desse campo magnético, certo? Ou seja, quanto maior a corrente, maior vai ser o campo magnético. E é inversamente proporcional ao raio. Que raio é esse? É a distância do seu fio até aquele ponto onde você está medindo o campo magnético. Ou seja, quanto mais distante você tiver do fio, menor vai ser o campo magnético. E a força magnética? Se eu tiver, então, uma carga em movimento e essa carga estiver imersa numa região onde exista um campo magnético, vai aparecer uma força que vai desviar essa carga de posição.
Imagine que eu tenho aqui um fio, tá certo? E aqui eu tenho um ímã. Como nós sabemos, o polo norte é o local de onde sai o campo magnético e morre no polo sul. Agora imagine que eu estou olhando esse fio nessa posição aqui. Então, nessa região aqui, eu tenho um campo magnético entrando. Se eu não tenho corrente, não vai acontecer nada com o meu fio, certo? Então, se eu colocar uma corrente para percorrer esse fio vai sofrer uma deflexão, tá certo? Pela essa força magnética, porque corrente é movimento de carga. Se eu tenho uma carga em movimento imersa num campo magnético, vai aparecer uma força. Como é que eu acho essa força? Também pela regra da mão direita. Nesse caso aqui a gente chama de regra do tapa. Eu coloco então os meus 4 dedos indicando a posição do campo, né, o sentido do campo magnético. O meu polegar vai indicar a corrente e a palma da minha mão vai indicar para onde vai essa força, tá? Então, nesse exemplo aqui, como é que eu vou fazer? O meu campo, ele está entrando no vídeo, a minha corrente está para cima, então a minha força vai estar para cá. Então, o fio vai sofrer uma deflexão para esse lado, tá certo? Se eu inverter a corrente, mesma coisa, o meu campo vai estar para baixo, a minha corrente para baixo, a minha força vai estar na palma da minha mão, ok? E para calcular isso numericamente, eu vou fazer o produto vetorial, não é mais um produto escalar, é um produto vetorial, do valor da carga, tá certo? Vezes a velocidade dessa carga, vezes o produto vetorial do valor desse campo magnético. Como é um produto vetorial, eu não vou mais usar o cosseno, como eu usei no trabalho. Eu vou usar agora o seno de θ. Θ vai ser o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Aqui tem disponibilizado toda a bibliografia utilizada para esses slides, né, que são aqui o guia do aluno que vocês têm para consultar, o livro do Harder, que é Fundamentos de Física, e todas essas simulações que eu mostrei, elas estão disponibilizadas nesse site aqui da Universidade de Colorado. E alguns slides do grupo de Física da Faculdade Pitágoras. Muito obrigado, até a próxima.